Tudo bem? Vamos iniciar a Masterclass em relação à massagem do tecido conjuntivo. Esta aula é realizada pelo osteopata e quiromassagista Jaime Valenzuela, né? Eu estou como tradutor. É, a diapositiva está em espanhol, né? Mas a gente vai tentar explicar aí mais ou menos em que consiste, né? Então, primeiramente, a massagem do tecido conjuntivo, né? Ela é muito relevante, muito útil para quem trabalha com massoterapia clínica. Beleza? Então, é bom que vocês entendam essa metodologia de trabalho, porque vai ajudar muito em patologias de medicina interna, a nível neurológico e outras. Qualquer barulho externo que vocês ouçam é o leitor de tela, né? Porque no caso eu sou deficiente visual e eu tenho aqui passando aqui as diapositivas, beleza? Então, bom, primeiro Elizabeth Dicke, né? Fisioterapeuta alemã, é, ela nasceu em 1844. Quando ela tinha 45 anos, ela teve uma infecção dentária que originou uma infecção obliterante, né, na perna dela, no membro inferior, e ela ficou prostrada. Logo disso, ela achou, né, umas bandas tensas a nível do sacro, com infiltração, né, do sacro, cresta ilíaca, e ela começou a realizar traços nessa área. E com isso ela começou a sentir primeiro um formigamento, né, logo calor. Então ela começou a trabalhar também na coxa dela, né, no quadril. E após mais ou menos 6 meses ela já tinha voltado às atividades, né? Então ela começou a investigar essa metodologia e acabou ela mesma tratando, né, uma gastrite e outras coisas, né, que ela tinha. Inclusive ela conta, né, no livro dela que ela teve um cálculo renal, que uma fisioterapeuta amiga dela tratou ela, né, com a massagem do tecido conjuntivo e na hora o cálculo foi embora. É, então, obviamente, em Berlim, né, vamos dizer assim, os médicos, né, não entendiam muito como funcionava, mas ela teve, né, com Terence Lewy, né, e com Kohlrausch, ela teve muita colaboração, fez algumas pesquisas, né? Então a massagem do tecido conjuntivo ela tem sim muita evidência, tá bom? Porque ela atua em base ao tecido conjuntivo em relação a tudo que tem a ver com a metâmera, né? Por isso que é uma massagem reflexa, beleza? Vamos continuar então. Então, primeiro, nós vivemos, né, dentro das fáscias, como dizia o, né, como preconizava o, né, Steele e outros autores, né? Então, a face é o órgão que comunica tudo, relaciona, né? Interconecta estruturas, tem inervação. Então, é através desse tecido conjuntivo que a massagem é realizada, digamos assim, né? Então, aqui nessa exposição, a gente vai entender brevemente, lógico, né? Em relação ao tempo, a relevância, né? Da massagem do tecido conjuntivo, porque ela muitas vezes não é muito praticada, mas ela tem resultados muito bons. Bom, então aqui vocês veem, por exemplo, a data de nascimento, né, 1844, morreu em 1952, e ela é, desenvolveu esse método, né, que inclusive tem alguns livros, né, da Terence Lewy, tem o livro dela, né, a minha massagem do tecido conjuntivo, e tem também o livro de Dom Jaime Valenzuela em espanhol, que em relação à mesma massagem. Então, tem algum outro a mais, mas em geral esses são os livros mais recomendáveis. Recordando que a Terence Lewy ela tem um pouco de diferença nos traços, né? No caso, o traço da cresta ilíaca, ele vai de posterior a anterior, tá? E vocês vão ver aqui logo nas imagens que ela estabeleceu de outra maneira. Então vamos continuar aqui, né?
Então, essa massagem, né, do tecido conjuntivo, ela tem um efeito no sistema nervoso autônomo, né, através de conexões polissinápticas. E ela vai ter um efeito mais ou menos até 72 horas. Diferentemente da massagem sueca, que tem um efeito a nível de duração menor, né? Então a massagem do tecido conjuntivo ela consegue um estiramento, né, da duração do efeito fisiológico, tá? Entendendo que aqui vai entrar em jogo tudo que tem a ver com o sistema nervoso autonômico, né? Sistema nervoso simpático, parasimpático, enfim. Então, aqui a gente vai descrever um pouquinho, né? Sistema nervoso simpático e parasimpático, beleza? É um recordatório, né? Mais do que outra coisa, né? Então, o sistema nervoso autônomo ele gerencia, né? Todas as nossas funções autônomas, né? Então temos o sistema nervoso simpático, que é aquele que promove a luta ou fuga, né? Então quando ele está hiperativo, a gente tem um ralentecimento, né? Da digestão e de outros processos que não são essenciais para a luta ou fuga, tá? Então isso é importante porque quando existe uma espécie de excesso, né? De simpaticotonia, se ativam, né, áreas cerebrais relacionadas inclusive ao medo, ao pânico, e isso acaba gerando uma espécie de colapso, né, vamos dizer assim, né, um estado crônico de emergência, né, o estresse crônico, né. Então, aqui a gente vê, por exemplo, essas funções, né, eleva a temperatura, enfim, né. É, Qualquer coisa, esse material aqui, ele tem postagem, tem no Facebook em português, tá? Acontece que para fazer tradução é um pouquinho complexo, né? Não, não é chegar e fazer. Mas quem quiser o material, ele está. Então, aqui a gente vê que o armazenamento, né, do que o sistema simpático faz é através do tronco cerebral e do sistema límbico, né? Então, por que a gente está falando nisso? É porque basicamente o sistema da massagem do tecido conjuntivo ela atua, né, no sistema nervoso autonômico ou autônomo. Então é importante a gente ter clareza é, nesse sentido. Agora, o parasimpático não. O parasimpático ele já atua mais a nível de descanso, regeneração, né? Então, poderíamos dizer assim de maneira metafórica, né, que o sistema nervoso simpático ele sabe que ele precisa de oxigênio para correr, né, para lutar. E o parasimpático ele sabe que ele precisa guardar oxigênio, né? Então o equilíbrio dos dois é quem vai gerar um estado de homeostase, né, no organismo. Beleza? Então isso é o fundamental. Quando existe uma simpaticotonia ou uma parasimpaticotonia, significa que já estamos em alguma espécie de desequilíbrio, né, autonômico. Então, assim, a natureza do trauma, né, vai determinar a inclinação. Quer dizer, se é um trauma mais psicossomático, ela vai gerar uma simpaticotonia, né? Ou no caso, por exemplo, de algum outro tipo de trauma, ele pode gerar uma inclinação para o sistema parasimpático. Então vai depender da causa, né? Do trauma. Então aqui a gente já vai vendo os padrões, né? De conduta. A gente vai avançar um pouquinho nisso porque, como não tem muita, né? Temos bastante ainda para percorrer, né? Então agora a gente vai entrar nas áreas reflexas, né? Do tecido conjuntivo, beleza? Vamos avançar um pouquinho, né? A gente está vendo as áreas reflexas. Então, a maneira de aplicar a técnica é um arraste, né?
é um traço subdermal, isso quer dizer por embaixo, né, do tecido dérmico da pele, com o dedo médio, ou médio e anular, com um ângulo mais ou menos de 45 graus, que é para não lesionar o tecido, tá? Isso tem que ser tomado muito em conta quando a gente realiza, né, a massagem do tecido conjuntivo. Aqui a gente já vai vendo as imagens. Como a gente não vai descrever tudo, porque é muito material, como eu falei, e a gente quer inclusive mostrar um vídeo prático, né? Então, para a gente conseguir fazer tudo, a gente vai avançando, né? Então, aqui, ó, a definição: somos seres sensíveis antes de seres pensantes, né? Isso tem a ver com reflexos, né? O que a gente sente. Agora a gente vai entrar nas avaliações, beleza? Então a gente vai ter algumas metodologias, né, para avaliar o tecido que está com infiltração, tá? Então vamos avançando. Aqui a gente já vai vindo nas costas, né? Eu vou passar por elas, tá? Sem descrever muito, porque são várias. Bom, primeiro a avaliação visual, né? Então vai ajudar a ver, por exemplo, se a coroa anal, plug anal, né? Se ele está de maneira mais quadrada, né? Isso vai determinar se tem inconvenientes circulatórios, enfim, tá? Então, aqui a gente já vai iniciar a avaliação, é, digamos, no sacro, na borda lateral, nas crestas ilíacas e vai subindo, tá bom? Vamos avançando. Bom, teste do pinçado rodado, né? Do Weterball. Aqui esse teste vai permitir para a gente saber se existem infiltrações, né? Então eu pego, né? Vamos dizer assim, um tecido, né? Entre o polegar e o índice, pode ser polegar, índice médio, e eu vou explorando, né? Fazendo aquele rolo de tecido, né? E vou explorando as áreas que tem infiltração. Aí vocês vão ver nas imagens qual a relação entre área, né, e metâmera, beleza? Então é importante isso. Aqui, ó. Então o objetivo, né, o que a gente tenta com isso é ver exatamente o que eu falei, as áreas infiltradas, né, com fibrose ou aderência, agora é denominado mais densificação miofacial. Vamos avançando. Aí vocês vão vendo as áreas, né? Tá bom? Bom, aqui é o teste consiste em passar o dedo, né, através dos paravertebrais e a gente pode encontrar, pode achar primeiro montes, né, ou depressões. Os montes eles vão ter relação com fibrose, né, e no caso as depressões vão ter a ver com áreas que existe uma desidratação do tecido. Nas imagens vocês podem ver mais ou menos de que maneira se realiza, recordando que isso aqui é só uma pincelada, tá? Então é muito mais do que vocês estão vendo aqui, né? Vamos ver os testes. Bom, agora a gente já vai entrar no como se desenvolvem, né, os traços da massagem do tecido conjuntivo, tá? Então, recordando que o primeiro traço ele parte, né, da espinha ilíaca, né, anterior superior, mais ou menos, e vai se realizando em direção posterior, tá? Né? Aqui vocês veem a posição das mãos. Então, recordando que a pressão ela é de 45 graus, tá bom? Não é
Perdão, a angulação da mão é de 45 graus. Aqui você já começa a ver os traços, tá? Bom, aqui a gente vê as posturas, que é muito relevante, né? Para aplicação da massagem do tecido conjuntivo, tá bom? Tem que ter cuidado com isso porque, por experiência, né? Quando a gente faz essa técnica, ela acaba desgastando muito o dedo do profissional, né? Então tem que tomar atenção em relação a como eu desenvolvo. Então aqui a gente já vai na área inferior, né? Como desenvolve. Bom, aqui você já vem o primeiro traço, então ele vai ser realizado mais ou menos iniciando por cima, né, da cresta ilíaca até a hendidura mais ou menos da coroa anal, tá? Esses termos são em espanhol, então qualquer diferença vocês me perdoem, mas, né, toda a minha formação mais de anatomia é em espanhol, né? Aqui vocês vão vendo os traços, tá? Vamos avançando nos traços. Importante é refinar a técnica, tá bom? Aqui a gente vai desenvolvendo, né? A gente passa pelo. Logo tem os traços na borda do sacro, né? No, no- Logo na parte interna da cresta ilíaca e assim vai. Então vai se desenvolvendo toda uma metodologia de trabalho, uma sequência. Por isso que a massagem de Dicke, ela tem, ou do tecido conjuntivo, ela tem todo um esquema, né? Que foi criado por ela mesma. Não é utilizar qualquer traço quando eu quiser, né? Então tem toda essa metodologia aí. Então, olhem bem os traços, tá? Porque é muita coisa, né? Não é um método fácil de aprender no início. Logo depois a gente acaba gerando, né, um mecanismo de, né, repetição e acaba armazenando a nível, né, cerebral, né? Ó, aqui a gente está vendo o último traço, né, da área inferior, né? Então aqui esse seria, né, o final da base, né, da construção de base, que é o que a gente vai ver aí no vídeo, tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui a gente já está vendo a direção, né, dos traços na linha média, tá bom? Então isso aqui já seria a parte 2, vamos dizer assim, da massagem do tecido conjuntivo, né? Vamos avançando, né? Beleza? Então, aqui está toda a descrição, né? Você tem que entender que a massagem é dividida, né, em áreas, né? E sempre se inicia com a construção de base. Nunca se realiza, né, a área média primeiro. Sempre a construção de base primeiro. Então, vamos vendo os traços, tá? Importante que vocês, se vão executar, seja necessariamente nas direções estabelecidas. Vamos aqui já terminando a área média. Continuamos mostrando as imagens, né? Aqui a gente já vê os músculos posteriores, né, das costas, né?
Então aqui a gente já vai, né, na área superior, e essa área tem a ver com T1, né, a primeira torácica até a borda, mais ou menos, né, do occipital, beleza? Aqui a gente já vai vendo, né, essa última parte da construção da massagem do tecido conjuntivo. Né, a gente está vendo aqui a direção, né, dos traços, e recordando que isso tem toda uma fundamentação, né, na biologia, a nível de mesoderma, né, do mesênquima, né, então é importante entender isso, né, tem toda a fundamentação dessa área, porque o tecido conjuntivo não é só fáscia, né, ele, vamos dizer assim, tem relação com diversos outros tecidos, que no fundo também são fáscias, né, com distinta densidade, né. Vamos passando aqui. Vocês podem buscar a gente em Conectivo Tem Integridade, grupo de Facebook, ou Massarre com J Clínico Latinoamérica. Vocês vão ver várias postagens, né, em relação a essa metodologia, formações que no caso do Dom Jaime Valenzuela dá, né. Bom, aqui a gente já está indo para o membro inferior, né, recordando que é importante para transtornos vasculares, né, para entorse de tornozelo e outras patologias, no caso, lesões, né? A massagem do tecido conjuntivo. Então aqui a gente já está indo netamente, né, para os traços inferiores, beleza? Importante, como eu falei, respeitar a direção original, tá? Porque isso tem toda uma lógica a nível de metâmera, né? No caso, a nível de miotomo, né? Dermatoma, né? Então alterar o traço pode alterar inclusive o efeito, né? Da manipulação. Vamos dar uma acelerada aqui, beleza? Aqui a gente está vendo já os músculos do pé, né? Vamos avançar. Vamos passar já para a extremidade superior. Ah, ah, ah. Vocês veem que vocês veem que são vários traços. Aqui a gente já está nos adutores, né? É, a nível de extremidade inferior, tá? No caso de pubalgia, por exemplo, seria interessante, né? A aplicação desse tipo de método. Vamos ir vendo. Então você vê aqui a direção, né? Dos traços em braços, antebraço, né? Mão, braço, perdão, mão, antebraço, braço e ombro, né? Aqui vamos vendo. Vamos avançando. Fratura do carpo seria interessante. Ombro congelado, né? Muito interessante. Problemas circulatórios a nível de braço. Estamos terminando já.
Olha aí as imagens. Importante recordar que o efeito circulatório, né, da massagem do tecido conjuntivo, né, ele é muito mais profundo em relação a outros métodos de massagem, beleza? Então isso é importante porque o paciente muitas vezes ele vai sentir calor quando você aplicar, uma sensação de queimação, né? O nível, né, de estimulação, como trabalha com o sistema nervoso autônomo, no caso também o simpático que ativa, né, todo o fluxo sanguíneo, ele vai ser muito maior. Ó, aqui a gente já vai avançando, beleza? Bom, essa seria a diapositiva, né? Se vocês me derem um minuto, eu quero mostrar, para vocês, né, um vídeo, né? Só me deem um minutinho para mim achar ele, né? Vamos ver. Vamos ver. Ah, pronto. Vamos ver se carrega aqui, porque temos estado com um temporal, né, de água, então vamos ver se a gente consegue aqui, tá? Vamos. Ah, ah, ah. Então agora a gente vai ver, né, a construção de base, tá? Vamos lá. Aí vocês veem, né, aplicação da massagem de Dicker, né, para a construção de base, tá? Isso é uma introdução, né? Mas é isso, mas né? Essa a metodologia utilizada. Aqui não dá para ouvir o barulho, mas em geral quando o traço ali bem executado se sente um barulho na pele, né? De raspagem, posso dizer, né? De alguma maneira. Então é importante, né? Porque quando o traço ali é feito muito profundo, o dedo ele não desliza muito bem e o tecido, o deslizamento ele é subdermal, não é de outra maneira, beleza? Então, bom, espero que tenham gostado, né, da apresentação. É, qualquer coisa, estamos à disposição.